Oi, eu sou a Isa. Eu tenho uma gata aqui em casa que é Emma. E recentemente ela falou que é não monogâmica pra mim e eu não entendi nada. Então eu resolvi pesquisar na internet e eu descobri que os gatos, eles são seres não monogâmicos. Só que através dessa pesquisa eu acabei vendo mais coisa, que é cultura e que também a biologia, elas andam assim juntinhas e bonitinhas e elas não se desgrudam mais. Então o que a gente não tem não é nem a biologia influenciando 100% ou a cultura influenciando 100%. A gente tem uma relação mútua entre essas duas. Vale falar que a gente não é tão monogâmico quanto a gente pensa que é. Citando as aves, elas, por mais que a maioria sejam monogâmicas, elas não cumprem essa monogamia de fato. São socialmente monogâmicas, mas geneticamente monogâmicas elas não são. O que seria ser socialmente monogâmico e geneticamente monogâmico? Socialmente monogâmico é você se juntar com seu parceiro e ficar lá com ele. Já ser geneticamente monogâmico é o ato sexual com outros parceiros, essa cópula. Então as aves não cumprem totalmente esse vínculo sexual delas. A monogamia ela acaba sendo rara na natureza. Os primatas, que eles são da mesma ordem de mamíferos que nós, a gente tem dois extremos, que são os chimpanzés, que eles são totalmente não monogâmicos, e a gente tem os gibões, que os gibões, eles são aí já no extremo da monogamia. Então há muito tempo a gente vem vendo que o ser humano ele é capaz de relacionar com várias pessoas, não somente com várias, mas também com uma só. Só que mesmo nessas relações que você escolhe por conta própria se relacionar com uma pessoa só, ainda assim a gente tem as traições, a gente tem esse adultério. Também uma monogamia parcelada, que ela é isso de você ir ficando com parceiros parceladamente, ou seja, eu fico com um aqui, aí passo um tempo termino com ele e fico com outro ali, e assim vai indo por diante. O que eu acho engraçado é quando a pessoa se autodenomina como maior defensora da monogamia, mas aí quando tu vê, ela tem vários relacionamentos espalhados aqui e ali, porque ela não vê como relacionamento de fato, sendo que você tem a interação, você tem o sexo, você tá se relacionando com ela, você tá fazendo atos com ela. Quando a gente pensa que tão natural quanto a monogamia é esse amor que a gente tem. Eu não tô querendo dizer que ele não existe, mas sim que na verdade ele é moldado pelo social e pelo histórico. Ele vai ser visto somente por uma ótica. Mesmo após muito tempo, essa ótica ela vai sobreviver, que é estar atrelado ao amor à monogamia. No livro do Engels, ele vai contar a história de como a monogamia surge. No começo, elas não eram pautadas na monogamia. A gente era tudo no monogâmico, a gente era tudo macaquinho safado. E aí, quando surge a monogamia, só vai ser tolerado o adultério masculino, que entre outras coisas não vai implicar em problemas de transmissão de patrimônio. Como antigamente não se tinha testes de paternidade e apenas se determinava quem era filho de quem pela mãe, as posses eram passadas para os filhos e para as filhas das mulheres. Essa riqueza que vai ter vai ser motivo de golpe por parte dos homens. Por exemplo, quando morre um proprietário de rebanho, vai ser passado para os filhos e filhas das irmãs dos homens, mas nada vai ser passado para os filhos dos homens. E aí o cara tem que derrubar uma sucessão para poder passar algo para os filhos. Mas como se tinha forte a linhagem da mulher, ele não podia fazer isso. Então ele vai fazer uma mudança de pensamento. Ele vai colocar na gens, daí o ancestral masculino. O que seriam essas gens? As gens são grupos de pessoas com um ancestral em comum. Neste caso, antigamente, eram as mulheres que eram esse ancestral em comum. Só que os caras vão pegar e vão dizer, não, agora somos nós homens. E aí vai dar um grande problema. Com esse direito hereditário feminino derrubado e se colocando masculino, vai resultar na escravização da mulher, por causa que se o homem quiser matar ela por uma questão de posse, ele vai poder fazer isso porque vai ser como se ele estivesse exercendo um direito dele. Então eu vou citar a Regina Navarro Lins, que ela vai falar o seguinte nos seus estudos. A fidelidade feminina sempre foi uma obsessão para o homem. É preciso proteger a herança e garantir a legitimidade dos filhos. Isso torna a esposa sempre uma suspeita, uma adversária que requer vigilância absoluta. Depois vai passar um tempo surgindo a Igreja Católica, que vai afirmar ainda mais a monogamia, que depois vai se juntar com o Estado, a monogamia. Surgindo como relação emocional, o amor, somente na Idade Média, que eles vão colocar ele como cortês, trovadoresco, ideal, só que inatingível.
Então ele vai ficar oscilando entre idealização, vigilância e também ridicularização, como a gente vai ver, por exemplo, no iluminismo, que ele vai ser ridicularizado. No século XIX ele vai ser colocado como algo possível para todos, por mais que ele seja feito para a classe média. Os homens vão ter novas posições de poder, enquanto as mulheres novas posições de vigilância. Os homens vão poder escolher a noiva e as noivas vão ter que se manter castas, que vai atrelar para elas em uma questão de status por conta dessa castidade, que vai garantir essa transmissão de herança e de propriedade. Essa vai ser a família ideal do século XX. No século XX, o amor ele vai tomar grande importância, sendo que após a industrialização, o amor ele vai ser elevado, ele vai ser colocado como um status de cura para todos os males. O casamento por conveniência virá algo vergonhoso, as mulheres vão ter liberdade de escolha, acontecendo que em 1940, como vão ter muitas pessoas casando por amor, de acordo com estudos, vai se ter a ideia de que existe sempre uma pessoa ideal para você, tem alguém te esperando, tem alguém aí para você, feito para você poder encontrar. Mesmo que o amor vá ser colocado como ideal a ser alcançado, ele não vai ser colocado para ser alcançado para todos. Então a gente vai precisar de uma revolução sexual, que ela vai acontecer entre 1960 e 1970. Nisso, as relações homossexuais elas vão ganhar um destaque, elas vão conseguir direitos e as normas elas vão ser questionadas. O amor vai deixar de ser visto como algo eterno e vai começar a ser visto como algo mais provisório. Então, nisso também a mulher ela vai estar ganhando mais direitos, ela vai estar ganhando mais opções de escolha e mais coisas ajudando ela a poder fazer isso também, como por exemplo o anticoncepcional. Chega o nosso século, século XXI, e o amor ele vai sair. E sai junto com ele essa ideia de exclusividade, possibilitando novamente a existência da não monogamia, que vai entender que o amor não dá para ser forçado, ou impedido, ou direcionado de ser sentido. Acontecendo justamente nesse período que a gente vê, que a gente tem tanta opção, objetivo e tanta coisa pra gente pesar nas nossas escolhas, como a liberdade, estabilidade e incerteza. Relações não monogâmicas, elas não são baseadas na exclusividade, então dá pra você ter mais de um parceiro, que não se baseia em somente isso. Se influencia da ideia de que não existem obrigações entre os parceiros. Um não tem o direito de interferir nos comportamentos ou afetos do outro. Algo interessante também de falar sobre a não monogamia é que dá pra você ser não monogâmico e estar com uma pessoa só. E acaba envolvendo uma questão política também, não é apenas a não exclusividade, é também o seu existir nesse mundo, com a ideia que você não pode viver uma relação que limite as suas escolhas e reforce a desigualdade. Ele acaba englobando várias formas de se relacionar, mas eu vou citar duas que eu acredito que sejam as principais. O relacionamento aberto ele vai ser criticado pelos dois lados, pelos monogâmicos e pelos não monogâmicos. Por causa que pelos não monogâmicos, o que acontece é que, por causa que pelos não monogâmicos, vai ter uma crítica, por causa que ainda vai se centrar muito no casal, por mais que eles coloquem um pezinho pra fora, sendo até considerado uma forma de você tentar um pouquinho sair da monogamia pra testar, só que ainda vai ter essa centralidade do casal, então por mais que você tenha o relacionamento sexual, não vai ter a afetividade com outras pessoas. Algo que vai acontecer na poligamia. Na poligamia você vai ter relacionamento sexual com as pessoas e a afetividade com outras pessoas, se fundamentando em algumas coisas bem saudáveis, na verdade. Comunicação, a consciência, a concordância de você estar participando disso. Pode formar ligações múltiplas também com as pessoas. A busca pela liberdade, que é a romântica e a sexual. A não monogamia vai ser útil para você poder experimentar tipos de relações e amor, por causa que o amor sexual e romântico ele não vai precisar ser o centro das suas relações, que não vai precisar se sobrepor a outras. Só que, claro, você vai precisar ter uma grande responsabilidade afetiva e também maturidade para poder lidar com isso. Outra coisa interessante que vai acontecer, e eu diria que também saudável, é que vai ter essa quebra de ideais românticos que colocam a pessoa como se fosse algum tipo de ser feito para você, que vai se encaixar na sua vida e ela tá lá, sob medida pra ti, mas não é uma coisa que realmente é assim, porque cada pessoa é uma existência própria. E apesar de que sofre bastante preconceito na monogamia, ela também é bastante idealizada. O relacionamento não monogâmico ele não vai ser uma solução para um casal monogâmico, por causa que, sim, vai ter muito casal que pensa assim, aí eles inserem uma pessoa que tem os seus valores, tem a sua vida, tem a sua vivência,
tem todo o seu eu, como se isso fosse de alguma forma tapar algum buraco. Bem, não é uma forma mais fácil de relacionar, talvez até mesmo mais difícil, por causa que você vai ter que ter uma boa comunicação, uma boa maturidade, também vai precisar saber se comunicar consigo mesmo, ser sincero consigo mesmo e com os outros. Tem das pessoas que aceitam se relacionar nesse modelo, quando na verdade elas não querem isso, mesmo que seja contraditório aos seus limites. Então, assim, por mais que o modelo de relacionamento ele tenha coisas saudáveis, as pessoas vão ter as suas falhas, porque pessoas, elas possuem falhas. Mas não quer dizer que em si o relacionamento seja ruim. Tendo coisas que também podem ser bem interessantes e úteis de se levar para um relacionamento monogâmico, como a comunicação. E para finalizar, acho que vale a pena falar que não existe um modelo correto para se seguir ou uma fórmula mágica para se seguir de modelos de relacionamento humano.